Matéria aqui do time do Povo, propostas pelo Yuri Alberto. Nessa quinta, os representantes de Yuri Alberto enviaram ao Corinthians 2 propostas recebidas pelo Camisa 9. Nesse momento, os nomes dos clubes não foram revelados, mas as ofertas são de uma equipe de menor porte da Itália e outra da Inglaterra. Ambas as propostas giram na casa dos 30 milhões de euros. Agora, todas as partes envolvidas, diretoria, empresários e Zenit, irão debater sobre o tema. O desejo do Corinthians segue o mesmo, receber 20 milhões de euros por sua fatia de 50%. A matéria é do Samir Carvalho, a gente vai tentar avançar nessa informação para ver o que a gente consegue apurar, tá? Então, o Samir está contando que 2 equipes ofereceram 30 milhões de euros. Isso garantiria ao Corinthians só 15 milhões de euros por sua parte. Não me parece ser o melhor dos cenários, né? O melhor dos negócios. Mas vamos tentar entender se essa história é real, se o Corinthians, o que o Corinthians pensa a respeito do assunto. E assim que a gente tiver alguma posição ainda durante a live, a gente traz a resposta para vocês, tá? O que está difícil no Corinthians é saber sobre a situação no Memphis. Eu tenho mandado mensagem quase que diária para o presidente, para uma pessoa próxima ao presidente, também para o Marcelo Paz, mas ninguém quer se posicionar a respeito do assunto. A verdade é que está todo mundo meio preocupado, todo mundo com medo de falar sobre Memphis Depay. A impressão que eu tenho, no dia 9 de julho, é que se não houver renovação, talvez o Memphis nem volte. O que soa estranho, porque o Memphis tem contrato com o Corinthians até 31 de julho, né? Vários dos atletas que já foram eliminados da Copa já voltaram, já se apresentaram às suas equipes, já tiveram o seu período de férias ou de folga, entenda lá como quiser. O Memphis Depay até agora não. Eu sei que o Corinthians tem 43 milhões de reais de dívida com o Memphis, e isso certamente enfraquece o poder de exigência do Corinthians, né? Como é que o Corinthians vai... Não, você vai se apresentar aqui e acabou o seu período de férias. Aí ele vai falar, peraí, vocês viram quanto vocês estão me devendo? 43 milhões de reais pendentes aqui. Quando é que vocês vão pagar esses 43 milhões? Enfim, mas vou tentar avançar nessa história. Estou printando a mensagem, a postagem do Samir, e já vou mandar primeiro para o André Cury, que é o representante do jogador, e depois, logo depois, peraí. Vamos tentar avançar nessa história, me parece interessante, tá? Mas por 15 milhões de euros na parte do Corinthians, acho que não sai negócio. São 5 milhões de euros a menos, e vai ser difícil para o Corinthians repor a ausência de um cara do tamanho do Yuri Alberto por tais cifras, tá? Mas o que dá para cravar é que o Yuri está trabalhando fortemente para ir embora, e é o André Cury quem tem responsabilidade nisso. Ó, printei aqui, vou mandar para uma pessoa do departamento de futebol do Corinthians. Boa noite, Nicola, para você e sua família. Abração, Gabriel. Alguma chance de pagar esse transfer antes de abrir a janela? Algum nome da base forte para subir? Gabriel, pagar antes eu duvido, cara. Até porque há muita conta para pagar. O Corinthians tem, por exemplo, alguns pepinos, abacaxis muito grandes com o departamento de futebol profissional. Então, na teoria, soluciona-se primeiro pagamentos de direitos de imagem do time principal, já foram pagos recentemente as imagens do time feminino e também ajuda de custo de atletas da base. Para depois pensar no transfer ban, até porque você só pode registrar atletas a partir de 20 de julho. E aí eu vou dar mais um adendo, tá? Outro dia que eu conversei com o Marcelo Paz, o Paz não estava muito animado com contratação de atletas, tá? Então nem imagino que pagamento do transfer ban seja uma prioridade no Corinthians por agora. Sobre atleta da base, cara, eu estava conversando agora, já lembrei com quem eu falei. Eu esqueci o nome do atleta, mas eu perguntei para uma pessoa lá do Corinthians, do departamento profissional, sobre um jogador específico. Aqui, ó, queria te perguntar sobre Iago Machado. Tem futuro? Sim, vai virar. Dizem que só o pai não pode atrapalhar. Ele já treina com o nosso time principal e desce para jogar no Sub-20, tá? Iago Machado, é um zagueiro eu não conheço, tinha me perguntado na live, eu mandei essa pergunta para uma pessoa do Corinthians lá no departamento de futebol, e ela disse que o moleque é de fato muito acima da média, só o pai que há uma preocupação, deve ser daqueles pais chatos, enfim, não conheço, estou só reproduzindo aquilo que eu li. O Yuri Alberto por 30 milhões de euros, isso é um absurdo, ele não vale nem 10% disso, não, 3 milhões de euros também. Cara, eu acho, Júlio não, Jálio Lima. Jálio, eu acho que 30 milhões de euros pelo Yuri Alberto é um preço bem bom, tá? Eu ia falar justo, mas não é justo, não. 30 milhões de euros no Yuri Alberto é muita grana. Seria uma baita venda. O grande problema é que o Corinthians tem só 50% dos direitos econômicos, o que significa que venderia por 15 milhões de euros. É só importante contar que
o Corinthians, por meio de uma fonte do departamento de futebol, está me assegurando aqui durante a live que não chegou proposta de 30 milhões de euros nem do time da Itália, nem do time da Inglaterra, como disse o Samir Carvalho. Não estou desmerecendo a informação do Samito, só estou contando que a minha fonte no Corinthians nega que tenha chegado proposta. Às vezes o André Cury foi avisado, o André Cury já está espalhando isso, o André é o representante do Yuri, mas o Corinthians em si não tem nada. Quero começar falando da possível escalação do Corinthians contra o Cascavel, né? A partida que ocorre às 4 da tarde, vai ter o pós-jogo aqui no canal Café do Setorista no próximo domingo. O Corinthians tem alguns problemas, né? O Memphis não volta há 10, 15 dias. Eu trouxe com exclusividade que ele pegou 30 dias de férias e não ia voltar antes do término do contrato. Então aqui a informação é exclusiva mesmo. Então o Memphis está fora. Além do Memphis, o Corinthians não deve contar com o Gustavo Henrique, né? Por quê? Porque o Gustavo Henrique está com um problema, né, no quadril, no flexores, né, do quadril, e me falaram que é uma lesão crônica que ele tem na região, que toda vez que ele volta de alguma parada, de férias, ele volta com essas dores. Então está sendo investigado, tá? Ele já havia desfalcado o Corinthians, né, em treino já por causa disso, entendeu? E é nessa região aí do quadril, tá? Se não tiver o Gustavo Henrique, deve ser o André Ramalho, né, o substituto. Até porque não tem outro, que a gente precisa contratar zagueiro, até para a gente ver a dificuldade que é, né, quando não tem aí um zagueiro à disposição. E o Zacarias Labia, que, né, estava com desconforto na coxa e havia desfalcado o Corinthians, né, em alguns treinos dessa semana, voltou a treinar nessa quinta-feira e deve ser relacionado para o jogo, né, contra o Cascavel. O jogador de 33 anos, o marroquino, inclusive tem chance de ser titular nessa partida. Eu iria no Jesslinger, no lugar do Garro, né? Vamos aguardar, mas ele vai ser testado, porque o Diniz não vai ter o Garro contra o Remo, na volta oficial, né, do Corinthians aos gramados nos campeonatos, né? Está suspenso o Garro contra o Remo. Então vai ter que utilizar um jogador ali perto do Yuri. Enfim, acredito que possa ser o Labiá ou o Linger. Eu iria de Linger, tá? Mas fica assim, Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, André Ramalho e Bidu. Depois na direita, Caio César. Aí os dois volantes por dentro, o Ranielli e o André. O Bidon na esquerda. O Zacarias Labiá livre, junto com o Yuri Alberto. Aí você fala, mas o Bidon vai jogar na ponta esquerda? Não é só para fechar ali o setor sem bola. Com bola, o Bidon vem por dentro, tá? Vem por dentro, até para o Bidu passar, e o Corinthians arma o jogo com linha de 3 lá atrás. Você tem toda aquela explicação tática maravilhosa do nosso pós-jogo, tá bom? Deixa o like aqui e comente aqui embaixo. Meus amigos, vamos falar de Pedro Raul, tá? O Corinthians tem oferecido o Pedro Raul no mercado. O Pedro Raul teve uma conversa aí com o Fortaleza. O que pesa na questão do Fortaleza é o salário. O Pedro Raul ganha 750 mil por mês, né? Eu tenho falado 720, hoje uma fonte até me corrigiu, falou que é 750. Então nós estamos falando aí de um jogador que não ganha pouco, principalmente para os clubes, né, que tem interesse, Fortaleza, né, o próprio Ceará que ele jogou, são o Vitória lá em Salvador, são clubes que têm, né, não tem tanta bala na agulha assim. E aí hoje eu recebi uma informação de que se algum clube, seja Fortaleza ou qualquer outro, decidir pagar 70% do salário do Pedro Raul, o Corinthians aceita emprestado, não vai precisar ser mais 100%. Por isso que eu coloquei no título um desconto. Então nós estamos falando em um desconto de 30%, né, de 30%. Então já ajuda os clubes e já ajuda o Corinthians também, tá? Então 750 mil, né, o Corinthians tendo uma equipe que pague 70%, o Corinthians vai ficar aí com 30%, né, desse valor. Então a gente vai ter que aguardar, né, para saber se pinta, né, 30% do valor não, né? A gente vai ter que aguardar se pinta algum clube aí, né, interessado no
no nosso querido Pedro Raul, né? Só para vocês terem uma ideia, o 750 mil, o Corinthians arcaria 225 mil por mês para o Pedro Raul jogar em outro clube. Né? Economiza. 750 está economizando aí, meu amigo, uma boa grana, né? Mas, né, enfim. Então, 225 mil está economizando aí esses 30%. Enfim. Ou, desculpa, 70%. Vamos aguardar, né, e ver se pinta algum clube agora interessado. Então, já se sabe. Chegar com um clube que decida pagar aí os 70%, o Coringão fecha o empréstimo, tá? Então, estaria falando de 225 mil para o Corinthians e o restante para outro clube. Comenta aqui embaixo, deixa o seu like, o Fortaleza tem interesse, tá? O Pedro Raul tá treinando muito. Como é que eu esqueci disso? O Pedro Raul tá treinando muito. Sabe o que acontece com o Pedro Raul? Porque já não é a primeira vez. Outro dia ele fez um golaço no treino, lembra? Um gol de placa. Estão falando para mim que ele tá treinando muito bem. Tá um dos melhores nos treinamentos. O problema do Pedro Raul também é falta de confiança. Mas isso eu explico no qual é a nossa opinião, tá? Comenta aqui embaixo. Meu amigo, eu falei ontem para vocês que não havia chegado nenhuma proposta para o Yuri Alberto, é verdade, desculpa, né? Eu falei que não havia chegado nenhuma proposta para o Corinthians em relação ao Yuri Alberto, é verdade. Para o Corinthians não chegou nada, mas para o jogador chegaram 2 propostas, ele já informou o Corinthians e eu vou te trazer agora, com exclusividade, todos os detalhes. Essa, meu irmão, mais uma aí para a conta, olha só. Vamos lá, o Yuri Alberto recebeu 2 propostas que chegaram ao staff do jogador. Eu apurei isso com pessoas próximas ao Yuri Alberto. Certamente pessoas que assistem, né, os meus vídeos, acompanham o meu trabalho, né, me procuraram, viram meu vídeo, né, que eu falei que não tinha chegado nenhuma proposta para ele. Né, eu falei para o Corinthians e não chegou realmente nada para o Corinthians. E essas pessoas me falaram, né, que chegaram 2 propostas. E me falaram que essas propostas chegaram ontem, tá? Então, quer dizer, quando eu gravei ontem, realmente não tinha nada, tá? Enfim, mas ninguém tá dando nada de Roberto, é só eu. Vamos lá. Vamos às 2 propostas que chegaram para o jogador de Roberto, informação exclusiva. Uma do futebol italiano, não é uma grande equipe, me falaram, e outra do futebol inglês, tá? Os clubes, por enquanto, não sei o nome dos clubes. Só sei que não é um grande clube da Itália, né? Mas uma é da Itália e a outra é da Inglaterra. Vamos lá ao valor. As 2 propostas, 30 milhões de euros é o valor. Lembrando que o Corinthians quer 20 milhões de euros pela parte dele. Se for levar à risca ali o contrato, o Corinthians teria direito a 15 milhões de euros e o Zenit 15 milhões de euros, já que é 50-50, tá certo? Só o que acontece? Essas pessoas ligadas ao Yuri Alberto, que eu apurei, me falaram o seguinte, que isso já foi passado ao Corinthians hoje, e agora, Corinthians, eles e o Zenit vão ter que conversar. O Corinthians já avisou que a primeira coisa que vão fazer é levar para o Zenit as propostas e dizer que o Corinthians quer 20 se eles aceitam ficar com 10. Tudo vai desenrolar aí ou vai travar aí, tá? Então, essa é a informação que me passaram. 2 propostas de 30 milhões, 2 propostas de 30 milhões, e o Corinthians quer 20 milhões de euros, as 2 de 30 de euros. Então, o Zenit vai ter que abrir mão, em vez de receber 15, receber 10 para o Corinthians receber 20. É isso que eles vão levar para o Zenit. Foi levado ao Corinthians hoje e agora vai ser levado ao Zenit para ver se o Zenit aceita essa ideia. Você acha que o Zenit vai aceitar ou não? Boa pergunta, hein? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.